Sejam bem-vindas a essa aula, a este canal. Meu nome é Driele, eu sou crocheteira e eu vim aqui hoje apresentar para vocês, para que nós possamos crochetar juntas, a Bag Liz. A Bag Liz é um projeto lindo e eu espero que vocês gostem muito da aula, do desenvolvimento. Vão ter muitas dicas, muitas técnicas que você vai poder aplicar em várias outras peças. A Bag Liz, ela foi confeccionada com o fio da Age Elásticos, é um fio náutico, com 8 milímetros, é um fio super gostoso, maleável, fácil de trabalhar, e ela foi desenvolvida nesse projeto com um tamanho menor, tá? Mas cabe muita coisa. Todos os acessórios que eu utilizei foram da Casa de Palha Acessórios, tanto base, quanto alça, quanto o fecho, e eu espero que vocês gostem muito. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, para que você não perca nenhuma novidade. Esse ano eu quero trazer muitas coisas para vocês, muitos projetos lindos, para que vocês possam aí fazer uma renda ou presentear alguém. Creio que vai ser bênção, quero ser um canal de bênção na vida de vocês, ensinando aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho aprendido, né? Porque o crochê a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo uma técnica, algo diferente que vai agregar no nosso produto final. Então, aqui ela é super versátil, você pode aplicar em outros tamanhos. Essa eu já fiz com a base M, que é uma base maior, tá? Então ela segue uma estrutura um pouco maior para cada cliente, ou para você que gosta de uma bolsa um pouco maior, tá? E você pode aplicar em várias outras peças também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse ponto. É um ponto muito legal, muito bacana, que eu trouxe desenvolvendo a Bag Liz. Então, se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva, acione o sininho para não perder nenhuma novidade que vai estar vindo durante esse ano. Quero trazer muitas coisas legais para vocês. Um beijo e pegue sua agulha que a gente já vai crochetar. Bom, meninas, então o material que nós iremos utilizar para a confecção da Bag Liz é o fundo P, tá? Também tem a opção de você usar o fundo M. Depois eu vou deixar na descrição aí a quantidade de aumentos que você vai fazer se quiser usar o fundo maior, né? Ali no meu Instagram você vai ver que tem a bolsa preta. A preta, ela foi feita na base M, na base maior. Então, para quem gosta de uma bolsa maior, né? Ou a cliente que é uma bolsa um pouco maior, então daria para usar a base M. Mas a aula e o lançamento, né, é na base P, tá? Ela fica um tamanho maravilhoso, cabe muita coisa. Você fala, nossa, mas esse tamanhozinho? Mas vocês vão ver que a gente vai fazer aumentos, né? Então, ela vai aumentar o fundo, mas seguindo o padrão de uma bolsa pequena. Então, a base P, todos os acessórios são da Casa de Palha Acessórios, tá? Então, a base P você vai encontrar lá no site delas. O fecho de lapela com botão imantado, tá? Então, na cor café, tá? Todo também em couro montana, reforçado e super resistente. E a alça que eu escolhi para a aula é a alça clara, também da Casa de Palha Acessórios. Ela é uma alça dupla, tá? Então, a pessoa pode usar tanto um tamanho menor, né? Menor aqui, mais próxima ao ombro, quanto um pouquinho maior. E se ela quiser tirar também uma alça, fica a critério dela, tá? Ela tira, não quero andar com as duas, quero tirar uma. Tira, guarda, chegou em casa, coloca de novo, tá? Então, eu acho muito versátil essa alça. Sai muito aqui no meu ateliê, tá? Em vários tipos de bolsa, não precisa se prender a um modelo só, tá? Eu sempre converso com os meus clientes para entender qual a forma que ela utiliza. Ela vai utilizar para o trabalho, ela vai utilizar para um passeio, e com isso eu vou montando conforme a necessidade dela. Então, a Bag Liz, eu já fiz ela com alça com corrente e couro, alça só couro, né, simples. Essa aqui é uma alça dupla em couro. Eu só não gosto de fazer a alça toda na corrente. Geralmente eu só faço toda na corrente quando é uma carteira, quando é uma peça muito leve, tá? Porque ela vai colocar coisa dentro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade de poder passar isso para o cliente na hora de escolher a alça, de auxiliar
cliente ia escolher a alça. A alça só de corrente, porque eu não gosto muito de usar no meu ateliê? Porque ela pode machucar o ombro da cliente, né? Ela vai por peso, então eu sempre faço pensando, vamos colocar uma parte de couro, né? Que vai ali ficar no seu ombro, vai deixar mais confortável. Mas vamos lá então pro restante dos materiais. E a peça principal aqui, né, é o fio. E nós iremos utilizar para essa bolsa, para essa bag, o fio náutico da Age Elásticos, tá? É um fio 8 milímetros, vou mostrar aqui para vocês. Ele é mais larguinho, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Ele é mais larguinho, ó. Ele tem um leve alongamento, isso deixa o quê? Mais confortável na hora da gente crochetar, tá? Não é um fio seco. A Age é uma parceria aí de amigos mesmo, tá? Que veio pela necessidade que eu sentia de achar um fio náutico que fosse confortável de crochetar, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com fio náutico, não me adaptava, e aí nós juntos fomos desenvolvendo, né? E o 8 milímetros também veio dessa necessidade. Eu queria um fio um pouco mais grosso do que os fios náuticos convencionais, para fazer algumas peças mais estruturadas, algumas peças que eu queria que ficasse mais aparente o ponto, que é o caso da bag Liz, né? Vocês vão ver que por ele ser assim achatadinho, ele fica belíssimo, né? O ponto ali. A gente tem que tomar um cuidado ali na hora de fazer, vocês vão ver durante a aula. E a cor que eu escolhi foi o marrom, tá? Foi o café, pra ficar ali junto. O café tá super em alta, tá? A cor marrom, quem tá acompanhando aí o mundo da moda, o marrom, o cinza, o vermelho, né? O bordô vai vir super em alta agora em outono e inverno, tá? Então, apostem em peças marrons, né? Com o tempo ela foi deixada ali por ser brega, enfim, o marrom está com tudo. Então, aposte em fios marrons, tons terrosos, né? Que são maravilhosos, super fácil de combinar. Então, essa foi a minha escolha, né? Então vai ser tudo aqui, ó, no café. Tanto a parte de couro quanto o fio. E para auxiliar, né? Sempre uma tesourinha ali, bem afiadinha. Eu uso esse mini maçarico, que ele é tipo um isqueiro, mas é, né, um maçarico. Quem trabalha com fio náutico, a gente queima a pontinha. Na hora de colar, fazer o acabamento, a gente também utiliza, tá bom? E a agulha, eu vou utilizar a 5 da Tulip, tá? Mas essa 5 não é muito fina para esse tipo de bolsa. Gente, eu gosto muito de usar uma agulha menor, tá? Me dá estrutura na peça, eu mantenho o ponto uniforme. Conforme eu for fazendo, vocês vão vendo, tá? E eu gosto bastante, eu me adaptei muito com essa da Tulip. Ela tem uma... Aqui é onde a gente coloca a mão, não tão comprida, mas é um tamanho bom, com esse emborrachado. E o cabinho dela também aqui, pra gente trabalhar com fio náutico, essa de metal, ela corre melhor, tá? Então, eu já fiz o teste tanto com a da Prim, que é aquela mais de plástico, tá? E com essa. Também gosto muito de trabalhar com a da Prim, mas eu achei que a Prim prende um pouco. Então, eu acho que uma opção para quem quer trabalhar com náutico é manter a agulha que aqui é lisa, tá? E não tem a aderência do plástico. E para fazer os acabamentos e a parte da base, eu gosto de usar a número 4, tá? Essa é a minha velhinha, velha de guerra, está toda desbotada, tortinha. Eu uso bastante ela. Então, vamos lá? Aqui tá, né, as etiquetas e tal, que aí você tem a sua, você vai escolher o seu modelo, o melhor lugar de colocar. E é isso, gente. Vamos lá, então, para nossa aula. Preparem aí a sua agulha e vamos crochetar juntas. Vamos, então, dar início à nossa peça, tá? O fio náutico, ele vem assim, né, dando uma desfiadinha. Eu já corto essa pontinha, tá? Tiro esse fiozinho e já dou uma seladinha aqui, tá? Junto ele para ele não correr o risco de ficar desfiando conforme a gente vai trabalhando aqui. Eu vou começar com a minha agulha número 4, tá?
Você pode começar com a agulha da sua preferência, se quiser a 5 também. A 5 também flui bem, mas eu acho que ela ainda dá uma enroscada. Então, eu prefiro a 4, eu acho que a 4 flui melhor, tá? Sempre quando eu vou trabalhar com base de bolsa, tá? Eu gosto de iniciar pelas laterais, tá bom? Então, aqui vai ser onde vai ficar o nosso fechamento, onde vai ficar todo o acabamento da nossa bolsa, vai ser na lateral, e não na frente ou atrás, tá? Então, esse ponto, ele já vai ficar praticamente invisível o fechamento, tá? Ele é bem legal, porque ele não aparece. Mas, de qualquer forma, eu gosto de ter esse cuidado e acaba virando um hábito. Então, toda peça que eu vou começar, eu começo sempre pelas laterais. Ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse bem do meio aqui, tá? E a gente vai iniciar com o acabamento da base. O acabamento, eu faço todo em ponto baixíssimo. Então, puxo o fio lá atrás, trago pra frente, insiro no próximo, puxo, vou segurando aqui com esse meu dedo, esse fio que foi inicial, pra ele não vir pra frente, tá? Dou uma ajustadinha aqui, ó. Seguro ele, dou uma altura boa, tá? E fecho. No próximo, dou altura, puxo lá atrás, trago pra frente, fecho. Mais uma vez, dou altura, fecho. Já vou ajustando aqui. A gente não pode fazer muito apertado essa parte do acabamento para não repuxar a nossa base, tá? Ela tem que estar sempre muito retinha, para não ficar com o trabalho repuxado. Então, aqui eu vou inserindo, ó, como vai ficando já legal, tá? Passo no próximo, passo por dentro. Então, aqui é no baixíssimo, ó, tá? Não tenho subida de ponto. Coloco lá atrás, tiro o fio, passo por dentro da argolinha que eu já tenho aqui. Tiro lá atrás, puxo o fio, passo dentro da argolinha que eu já tenho aqui. E assim a gente vai fazer até o final, tá? Eu vou acelerar um pouquinho, enquanto vocês vão fazendo junto comigo. Ó, sempre vai ajustando a peça assim pra ver se ela não tá ficando assim. Se ela estiver ficando assim, repuxada, começa de novo, solta mais um pouquinho esse ponto. Como a gente tá trabalhando com uma agulha mais fina, a tendência talvez é apertar, principalmente quem já tem um ponto mais apertado, tá? Então, volta lá e, ó, sempre dá uma alturinha assim fora da base, ó. Não vai ficar feio, ó, tá vendo? Mais ou menos, o que? Darei aqui 1 centímetro, tá? E aí, depois você já vai pegando essa altura automática. Ó, eu gosto de puxar um pouquinho, ó. Tiro, dou uma puxadinha. Tiro, dou uma puxadinha, pra já iniciar o próximo. Vou terminar aqui e volto aqui pra gente fazer o fechamento, tá? Cheguei aqui, então, no último buraquinho. Eu vou inserir, trazer pra frente. E agora, a gente vai fazer o acabamento, tá? Que é o quê? Eu preciso juntar, ó. Vou terminar aqui pra vocês verem. Terminei um, terminei outro, tá? E agora, a gente vai juntar esse com esse. Como que eu vou fazer? Ó, arruma mais uma vez, tá vendo? Ó, tá retinha, tá ótima, não tá repuxado. Você vai cortar o fio, tá? Cortou, puxa todinho ele aqui pra frente. Saiu tudo. Agora, você vai inserir a agulha aqui atrás do que foi o seu primeiro ponto, tá? E vai puxar esse fio por debaixo dele. Puxou pra cá. A gente vai inserir agora nesse, que foi o nosso último ponto. Insere aqui atrás, sai aqui na frente. Ó. Isso, saiu aqui na frente, você vai puxar esse fio lá pra trás. Dá uma ajeitadinha para ele ficar retinho, não ficar retorcido. E aqui a gente fez um falso ponto baixíssimo, tá? Então, a gente simulou um ponto baixíssimo aqui. E atrás ele vai ficar assim, ó. Aí você dá um nozinho.
tá? Dá esse nozinho e deixa aqui, que eu vou cortar mais um pouquinho esse fio. E já vou queimar a pontinha dele. Não se preocupe com ele agora, porque a gente vai começar a esconder conforme a gente for fazendo a base, tá? Então, só corta ele, deixa ele aqui para ele não ficar saindo os pelinhos, né? Que saem do fio náutico, tá? E a gente vai dar início agora, então, à nossa base, certo? Ainda com a agulha menor, tá? Porque a gente vai inserir agora onde já tem ponto. Então, eu prefiro continuar com ela. Vocês vão ver que facilita mais, tá? Na hora de puxar esses pontos. E ali onde a gente iniciou, que tem aquele nozinho na parte de trás, você vai inserir novamente a agulha no meio do ponto baixíssimo, tá? Então, você vai inserir no meio e sair, ó, lá atrás. Saiu? Tudo certo. Pega o fio que tá vindo do novelo, coloca na agulha, puxa ele pra frente. Puxou, já ficou com a alcinha aqui na agulha. A alcinha na agulha, nós vamos fazer nosso primeiro ponto baixo, tá? Então, nosso primeiro ponto baixo da base. No próximo, insere novamente no meio do ponto, saiu lá atrás. E aqui, a gente já vai começar a colocar aqui, ó, coloca na frente da agulha esse fio que tava sobrando, porque a gente já vai começar a esconder ele aqui, tá bom? Então, a gente já vai fazendo o acabamento conforme vai fazendo a peça. Eu gosto muito de fazer isso, porque depois fica mais difícil a gente puxar esse fio, porque a bolsa já vai estar com uma certa altura. Então, é mais fácil a gente já ir escondendo conforme for fazendo a peça, tá bom? Então, puxo o fio que tá vindo do novelo, trago ele pra frente, dou a altura, tá? E fecho. Agora, a gente vai chegar aqui nas pontas, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Nesse primeiro aqui, que é o primeiro da ponta, você vai inserir, igual você já fez o outro, traz ele pra frente e fecha. E aqui a gente vai fazer um ponto duplo, tá? Porque aqui é a viradinha. Então, se eu coloco um ponto só, ele vai ficar repuxado. Então, eu preciso fazer um aumento aqui. Insiro novamente no mesmo lugar, puxo, trago pra frente e fecho. Então, o cantinho eu fiquei com ponto duplo. E aqui, ó, a gente já começou a esconder aquele fio lá atrás, certo? Então, no próximo ponto, insiro, trago pra frente, fecho. Insiro no meio do baixíssimo, trago pra frente e fecho. Ó, como vai ficando linda essa base. E com acabamento maravilhoso, tá? Isso é uma técnica que você pode aplicar em qualquer bolsa que você vai fazer com a base de cor montana, tá? E até mesmo em cachepô, tá? Todos os meus cachepôs que eu vou fazer no fio, na base de MDF ou no acrílico, eu aplico essa mesma técnica de acabamento. Porque eu acho que fica lindíssimo, não fica buraco aparecendo. É realmente um acabamento, tá? Então, mais uma vez, eu vou até a outra ponta ali junto com vocês. Ó, no meio do ponto, insere, sai lá atrás, puxa o fio, dá a altura, fecha. Mais uma vez, no meio do ponto, vai lá atrás, puxa o fio, dá a altura, fecha. Viu? Ela não vai ficando, ó, repuxada. Gente, sempre que vai trabalhar com fio de malha, com fio náutico, a gente já tem que ir ajeitando a peça, tá? Mais uma vez, insiro lá atrás, dou a altura. Olha como a gente dá a altura, tá vendo? Isso vai dar a altura. Então, todos os pontos vão ficar exatamente do mesmo tamanho. A gente tem que ter esse cuidado. Fecha. E agora, eu cheguei novamente aqui no cantinho. Então, no cantinho, insiro lá no meio do ponto, puxo, fecho um,
insiro no mesmo lugar, puxo, fecho. Outro ponto duplo, tá? Então, uma pontinha tem um ponto duplo, outra pontinha tem um ponto duplo. Insiro, puxo, aqui é o ponto do meio, insiro lá atrás, puxo, insiro lá atrás, puxo. E aqui, cheguei no cantinho de novo, 2 pontos, no mesmo buraquinho, tá? Fiz um, faço 2. E aqui ela já começou a virar. Vou terminar aqui e volto pra gente começar a segunda carreira da base. Voltando aqui, ó, antes de terminar, pra mostrar pra vocês. As duas perninhas que ficaram soltas aqui, ó, eu fui escondendo a que eu iniciei aqui com o fio do novelo. E ficou as duas do nozinho. Então, você já junta aqui, ó, elas pra gente esconder, tá? Então, peguei aqui, ó, segura ela aqui com seu dedo, já pega esse fio e fecha o ponto. Elas já ficaram presas. E agora, você vai seguir fazendo os pontos e já prendendo elas. Essa pontinha que sobrar aqui, no final, você vai cortar mais rente aqui, só toma cuidado, né, pra não cortar outro fio. E a gente vai passar o isqueiro ou palito de fósforo, enfim, que você for usar pra queimar, tá bom? Lembrando de sempre tomar cuidado pra não queimar o outro ponto, esse ponto aqui, tá? Cheguei aqui, então, no final, tá? Já completei todos os pontos. E agora, eu tenho que unir esse a esse aqui. Como que eu vou fazer? Agulha, insiro na correntinha do meu primeiro ponto, tá? Inseri aqui, ó. Tá vendo? Pego essa argolinha que ficou solta aqui. Aumento ela um pouquinho, coloco na agulha e trago ela pra trás. Puxo, vendo? Ó, já fechou tudo. E agora, para começar a segunda carreira, eu faço toda a base no ponto baixo centrado, tá? Eu não gosto de fazer na correntinha. Então, a gente vai inserir no meio do ponto baixo que tá na carreira anterior. E eu já vou dar início nessa segunda carreira, já trocando a agulha, pra agulha que eu vou começar, que eu vou fazer a bolsa até o final, tá? Que é a 5. Eu uso da Tulip, tá? Gostei muito, me adaptei. Mas você pode usar da marca que você já tem costume, que você tem preferência. Então, vou inserir no centro do ponto baixo, sair lá atrás. Essa argolinha que tá solta aqui, coloco na minha agulha, tá? Dou uma puxadinha aqui no fio pra ajustar. Passo o fio na agulha, trago aqui pra frente, tá? Então, esse já vai ser o meu primeiro ponto baixo da segunda carreira. Dou a altura, né? Fecho e vou pro próximo. Insiro no centro do ponto da carreira anterior, tá? Ó, ele tá saindo do meio aqui desse Vzinho, né? Ou desse coraçãozinho. Agora, a carreira anterior, nós fizemos um aumento nos cantos, tá? Na segunda carreira, nós faremos 2 aumentos. Então, na primeira carreira saiu 2 pontos. Nesse primeiro ponto, eu já vou fazer um aumento, que é um ponto duplo. Então, insiro, trago pra frente, fecho. Mais uma vez, no mesmo ponto, insiro no meio do ponto, trago pra frente, fecho. No próximo ponto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse anterior. 2 pontos saindo do mesmo buraquinho. Insiro no meio do ponto, trago pra frente, fecho. No mesmo lugar, trago pra frente, fecho, tá?
Então, aqui nesse canto agora, nós ficamos com 2 aumentos, certo? E vamos seguir agora o restante, um ponto para cada ponto da carreira anterior. Fecho, insiro no centro, puxo, dou altura, fecho. Insiro no centro, saindo aqui atrás, ó, tem que sair no meio dessas duas perninhas aqui, ó, tá? E fecho. Mais uma vez, insiro aqui no centro, ó, e fecho. Vou fazer até o próximo cantinho pra gente fazer o ponto duplo juntas, tá? Então, insiro lá atrás, puxo, fecho. Insiro lá atrás, puxo, fecho. Mais uma vez, insiro lá atrás, puxo e fecho. Olha que linda vai ficando a nossa base. E agora, cheguei aqui no cantinho, tá? Onde eu já tenho um ponto duplo aqui, ó. Um pra cá, outro pra cá. Insiro no primeiro, trago lá de trás, dou altura, fecho. No mesmo ponto, insiro, dou altura, fecho. Agora, no próximo, a mesma coisa, ponto duplo. Dou altura, fecho, insiro, dou altura, fecho. Então, mais uma vez no canto, ficamos agora na segunda carreira com 2 aumentos. No próximo, um ponto sozinho. E chegando aqui nesse canto de novo. Sempre agora no canto serão 2 pontos de aumento, tá? Então, aqui onde a gente já tem um aumento, vou fazer um aumento no primeiro, um aumento no segundo. Vou terminar aqui e volto aqui pra gente já dar início à subida da nossa bolsa. Chegamos aqui, então, no fechamento, tá? Da nossa base. Lembrando que a primeira carreira vai ter um aumento em cada canto. A segunda carreira terão 2 aumentos em cada canto, tá? E ela fica assim, ó. Essa é a parte interna, né? E essa é a parte que vai ficar pra fora da bolsa. Lembra o tamanho que era essa base? E olha o tamanho que ela ficou, tá? E com os pontos, né? Como a gente já fez esses aumentos aqui na base, vocês vão ver que a bolsa ainda vai crescer um pouquinho mais. Então, essa base é um tamanho perfeito para uma bolsa, para caber um celular, uma carteira, um brilho labial, uma chave, tá? Eu carrego perfeitamente isso na minha bolsa e de quebra ainda uns carrinhos, né? Eu tenho 2 meninos, vira e mexe tem uns 2, 3 carrinhos ali dentro. Então, vamos começar aqui a fazer já a subida. Vai ser a primeira carreira de subida da nossa bagless. Mais uma vez, acabamento. Esse foi o nosso primeiro ponto, tá? Esse foi o primeiro ponto que a gente fez da carreira. E aqui ficou a correntinha dele. Então, insiro lá atrás, na correntinha, pego a argolinha que ficou solta aqui, coloco na agulha e levo lá pra trás. Ajusto pra ficar aqui bem parecido com as correntinhas. E agora, pra iniciar a subida, a gente já faz a subida deixando o acabamentinho do lado, tá? Eu vou inserir, ó, aqui ele fica essas duas alcinhas, tá? Eu vou inserir no meio. Pra fazer a carreira que a gente fez, eu inseri no meio do ponto, tá? Mas agora a gente vai começar a subir. Então, a gente vai começar a trabalhar com a nossa base assim, ó, certo? E não mais assim. Então, eu insiro aqui no meio dessa perninha, das 2 perninhas que ficaram, e já coloco essa alcinha aqui na agulha. Ajusto, ó, deixo bem justinho, como se fosse o tamanho desses pontos aqui, tá? Ajusto bem,
coloco o fio na agulha, trago ele pra frente. Ó, pode ver que ele dá uma simulada aqui quando ele fecha, como se fosse uma correntinha, tá? E agora a gente já vai começar a trabalhar aqui, ó. Então, você vai virar a sua peça, certo? E a gente já vai dar início à nossa primeira carreira da bag liss. Então, para essa primeira carreira, aqui eu já fecho esse ponto, tá? Ela vai ficar assim. Dá pra dar uma fechadinha melhor aqui ainda, ó. Achei que ficou larguinho. Vou ajustar mais. Ó. Ah, e aqui você já pode... Deixa eu puxar aqui pra frente de novo. Então, insiro aqui no meio, insiro nessa alcinha, tá? E fecho. Ponto baixo, tá? Ele vai ficar assim, ó. Ponto baixo. Só que já fazendo ele aqui retinho. Nesse próximo aqui, ó, a gente vai trabalhar agora no meio de todas essas correntinhas aqui, ó. Então, a gente vai inserir aqui no meio a agulha agora, pra fazer a subida da nossa base. Pode dar uma ajeitadinha nela assim, ó, deixar ela mais retinha pra cima, tá? Mais lateralizada. No próximo, eu vou inserir no meio da correntinha, só que ao invés de eu sair e ficar uma alcinha só, eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui também. Então, insiro aqui e vou ficar com duas na agulha, mais a que tá vindo do outro ponto anterior. Então, eu fiquei com 1, 2, 3. Puxo pra frente e fecho. Ponto baixo. Na próxima, mesma coisa. Insiro na correntinha, ao invés de ficar com 1, insiro nessa alcinha que já tem aqui, fico com 1, 2, 3, que é a que já tava na agulha. Puxo, fecho. Isso a gente vai fazer até o final, tá? Insiro aqui no meio, pego as duas alcinhas, puxo e fecho. Se você quiser fazer assim, ó, de lado, para você conseguir visualizar, fica bom também. Então, vira ela assim de lado, põe no meio da correntinha, pega uma alcinha, pega a alcinha de trás, puxa o fio e fecha. Ajusta bem, ó. Puxa o fio e fecha. Ele já vai ficando automático. Mais uma vez, no meio da correntinha. Puxo aqui atrás. Fecho. No meio da correntinha, pego 1, pego 2, fecho. Isso a gente vai fazer, dar a volta nela toda, fazendo dessa forma. E vai ser a nossa primeira carreira. Aqui, ó, você já vai ajeitando aqui, vai dando uma viradinha assim que você vê que ela já começou a aparecer. Olha que lindo, que gracinha, tá vendo? Quando a gente pega no meio, a gente deixa esse acabamento aqui, ó. Então, fica bem bonitinha. Quando ela tiver assim, um pezinho, ela fica parecendo como se fosse ali um pezinho de acabamento, tá? Então, por isso, a gente tá pegando, trabalhando aqui no meio da correntinha, né? Que se formou aqui. Pega essa alcinha, que essa alcinha aqui de trás, ela vai dar estrutura pra ficar esse viradinho aqui, ó. Tá bom? Se a gente não pega essa alcinha de trás, a tendência é ela ficar assim, ó, reta. Ela continuar aparecendo como se fosse uma base. E a gente quer que ela já comece a virar, tá? Novamente, insere no meio, pega a alcinha já aqui de trás e fecha. E aqui a gente vai seguir fazendo isso até ali o final, que não precisa de aumento, tá? Os aumentos que nós precisávamos fazer, nós já fizemos na base. A gente vai seguir por ela toda sem fazer nenhum aumento, tá? Então, ó.
insiro aqui no meio, puxo, dou altura, sempre muito importante, e fecho. Tá? Esse fio é um fio muito gostoso de trabalhar, tá, gente? Você não sente pesado. Nossa, eu tinha muito preconceito com fio náutico, porque algumas vezes eu tentei, né? E não me adaptei. E esse daqui, assim, veio muito, assim, de acordo com a minha necessidade. Então, eu creio que muitas, principalmente quem vende fio de malha, né? Que é um fio mais maleável, tem essa dificuldade, né? De se adaptar com o fio náutico. Eu vou terminar aqui e volto aqui no final pra gente já fazer o fechamento e ir pra segunda carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, deixei o último ponto para fazer junto com vocês. Então, insiro no meio, pego a alcinha de trás, puxo e fecho, ok? Fechou, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros fechamentos. Insiro na correntinha do meu primeiro ponto, pego a argolinha, levo lá pra trás, puxo, ajusto, e agora a gente vai voltar a trabalhar no centro do ponto da carreira anterior, tá? No ponto baixo. Então, vou inserir aqui, onde foi o meu primeiro ponto baixo, saiu aqui atrás, tá? Coloco essa alcinha aqui, puxo pra ajustar, ajustou, já trago pra frente, dou a altura e faço o meu primeiro ponto baixo. A segunda carreira será inteira no ponto baixo também, tá? Na terceira carreira, vocês vão entender por que ela vai ser no ponto baixo. Então, vou continuar, tá? Próximo ponto no centro do ponto da carreira anterior. Puxo, trago pra frente e fecho. Mais uma vez, no centro, puxo, trago pra frente. Vou fazer isso por toda a segunda carreira. Insiro no centro, trago pra frente, tá? Ó, sempre assim. Vou fazer aqui mais um pouquinho e volto pra gente finalizar juntas. Então, vou fazer mais um pouquinho aqui junto com vocês. Insiro no centro da carreira anterior, puxo e fecho. Insiro, puxo e fecho. Voltando aqui com vocês, então, pra gente finalizar essa segunda carreira. Deixei um pouquinho aqui para terminar junto com vocês. No centro do ponto da carreira anterior, puxo lá atrás, dou altura, fecho. Ponto anterior no centro, dou altura, fecho. No último, dou altura, fecho, tá? E agora a gente vai fazer aquele fechamento. Solto um pouquinho aqui essa argolinha, coloco a agulha na correntinha do primeiro ponto, coloco a argolinha na agulha, levo para trás, coloco a agulha no centro do primeiro ponto da carreira anterior, argolinha aqui atrás, ajusto, trago para frente, tá? Agora, nós não vamos fazer um ponto alto. Por quê? Iremos iniciar o ponto da bag liss, tá? Ah, mas por que a gente precisamos fazer 2 carreiras no ponto baixo? Vocês vão entender. A bag liss,
ela é uma bolsa que tem ponto sobre ponto, tá? Então, a base do ponto da bag liss sempre vai ser o ponto baixo. Então, antes desse ponto que nós vamos fazer agora, sempre vai ter um ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer a carreira sob essa carreira de ponto baixo da bag liss. A próxima, nós faremos toda de ponto baixo. Aí, o ponto que eu vou ensinar aqui agora, depois ponto baixo, o ponto sobre ponto, entendeu? Então, nós vamos seguir toda a carreira até o final da bag liss dessa maneira. Então, sempre a base desse ponto da bag liss vai ser o ponto baixo. Eu poderia já ter dado início nessa primeira carreira, tá? Mas eu prefiro começar na segunda e deixar essa primeira carreira livre de ponto baixo, bem estruturadinho. Ela sai aqui, fica esse detalhezinho aqui que eu gosto, então eu prefiro deixar, tá? E inicio na segunda carreira. Então, vamos lá, que eu vou ensinar agora pra vocês o ponto da bag liss.